Olá, pessoas lindas. Hoje há mais uma conversa no A Minha Mãe Tem Sempre Razão. E eu confesso que foi difícil falar com o meu convidado de hoje, mas depois de marcações e remarcações, lá consegui. Ele já teve como imagem de marca a sua boina, mas hoje em dia vive bem sem ela. Ele é guionista, ator, humorista, blogger, apresentador, stand-up comedian e comentador residente no Vozena TV. Até estou cansado de dizer tantas coisas. É licenciado em Direito, mas foi rápido a perceber que o jeito que tinha não era para ser juiz, advogado ou outra coisa qualquer. E elogio feito por mim, ainda bem que tal aconteceu. Entre tantas outras coisas, falámos de humor, até à teoria nas universidades, da saída do 5 para a meia-noite até ao Vozena TV, e entre tantas coisas o Luís contou-me que já representou numa ópera. Ah, pois, por esta é que não esperavam. E é já no princípio da conversa que ele conta essa história. Bem, mas antes de começarem a ouvir este bom episódio que vos trago hoje, deste muito fantástico podcast, dizer apenas que gravámos esta conversa numa esplanada em Lisboa e que o vento, por vezes, é audível na entrevista. Faço já aqui um aviso: os primeiros 5 minutos e os últimos 5 minutos são pautados por alguma da brisa que se fazia sentir ali por Belém no dia em que conversámos, mas a maioria da conversa é bem perceptível. Ora bem, eu já me estou a esticar, reclinem-se agora, coloquem os vossos fones de ouvido e venham sentar-se no café comigo e com o Luís Filipe Borges, neste episódio do A Minha Mãe Tem Sempre Razão. Luís, a primeira pergunta que faço sempre aos meus convidados é uma pergunta que exige uma resposta tua, e é: qual é a pergunta que nunca te fizeram e tu gostavas de responder? Que giro, eu gosto de fazer essa pergunta com alguma frequência e nunca tinha pensado, nunca tinha invertido os papéis e pensado em ser o sujeito passivo da questão, mas acho que é a primeira vez que estou a pensar sobre o assunto. Gostava que me perguntassem sobre uma ópera que eu fiz, que é uma coisa que é capaz de ser uma das minhas histórias mais mirabolantes, e nunca ninguém me perguntou por isso. Mas eu, quando tinha 20 anos e sem nunca ter ido à ópera, a primeira vez que fui à ópera foi para fazer uma no Teatro São Carlos, Orfeu nos Infernos de Offenbach. Houve um casting e eu fui e escolheram. Era uma ópera bufa, que são óperas que se caracterizam por terem uma certa comicidade e por serem metade cantadas, metade faladas, portanto recorrem a atores. E de repente lá estava eu, um puto com 20 anos, no meio de São Carlos. Eram 20 cantores, ou cerca disso, e depois ainda havia cenas com o coro do teatro, que eram 70 pessoas, faz uma coisa impressionante. E foi uma das minhas primeiras experiências profissionais a sério num palco, e ainda por cima, pronto, teve esta particularidade de ser uma ópera, que é uma coisa, olhando para o meu perfil, passados 20 anos, que eu hoje tenho 40, parece perfeitamente mirabolante. E estavas mais na parte cantada? Não, eu fazia só a parte falada. Exato, nesta encenação o Baco era Rei dos Infernos, o Inferno era um casino, então eu era manager do casino e tinha um figurino que era uma espécie de gigantesco avental totalmente feito de rótulos de marcas de bebidas alcoólicas, e andava lá no meio do jogo e de umas prostitutas que eu dominava a tentar conquistar a Eurídice, que era a diva e que era disputada por Júpiter também. Júpiter e Eurídice eram interpretados por um tenor e uma soprano, mas um mês e meio a ensaiar no São Carlos fez com que eu aprendesse uns certos da ópera, e então cantarolava lá nos cantos. E Helena Afonso, que é uma grande cantora lírica portuguesa e uma senhora muito querida, um dia ouviu-me cantar e levou-me ao maestro, que era um homem irascível. E o que é que foi? Tens que houve o Luís a cantar, e eu cantarolei lá uns versinhos muito tímido, e ele disse: tá bem, é uma ópera bufa, vais cantar numa cena. E então havia uma cena onde eu cantava os primeiros 4 versos do minuete, que é uma espécie de dança lenta, e depois todo o coro repetiu o que eu tinha acabado de cantar, e foi assim uma aventura de deixar os testículos muito, muito pequenos. Estou bem? Só faz mais, não sei. E gostavas de fazer uma ópera só cantada ou não? Não tenho. Não teria qualquer espécie de... Teria tanta capacidade para isso como para ser defesa de direito do Sporting. Bom, mas o Piccini conseguiu. Exato. Gostavas... tu já fizeste muito teatro? Algum? Tu fizeste
isso na faculdade, que eu vi uma entrevista tua dada na Faculdade de Direito, foi onde tu estudaste. Bela pesquisa. Foi a minha única pesquisa, atenção. Mas vi essa entrevista e vi que tinhas feito parte do grupo teatral da Faculdade de Direito. Essa experiência para o humorista, qual é o impacto que tem? Eu nessa altura não tinha a mais pequena suspeita ou inclinação, não adivinhava que algum dia fosse fazer stand-up comedy, por exemplo. E curiosamente eu fui inscrito no workshop de formação e seleção de membros do CENIC por amigos meus, colegas meus. Eles é que acharam que eu era capaz de ter jeito para aquilo. Agora, embora eu não previsse de todo que fosse um dia fazer humor, acabou por ser fundamental, porque essa experiência de palco, que ainda durou 7 anos, eu entrei, estava no meu segundo ano de faculdade, acabo o curso e ainda fico 3 anos no grupo, e tive que me obrigar a sair, porque receava um dia transformar-me em mobília. Essa experiência de 7 anos acabou por ser absolutamente fundamental, porque foi onde eu perdi muitos pudores e muitos medos. Eu acho que não é natural para nenhum ser humano estar em cima de um palco perante multidões. O Woody Allen tem uma velha piada que se tornou clássica de stand-up dele, onde a parte da verdade acaba de ser feita uma mega sondagem nos Estados Unidos sobre os nossos maiores medos. E curiosamente, morrer, o medo da morte ficou em segundo lugar, batido pelo medo de falar em público. Depois ele acrescenta a isto a parte de piada. Isto significa que, em caso de funeral, nós preferimos ser a pessoa que está dentro do caixão do que aquela que tem que fazer o elogio fúnebre. E, de facto, antropologicamente, sociologicamente falando, não é fácil. Acho que não é... Poderá haver algumas exceções, pessoas para quem é inato, mas para a generalidade dos seres humanos não é uma coisa natural expor-te num palco perante uma multidão. E nesse aspecto, que é um aspecto fundamental, os 7 anos de CENIC de Direito deram-me estaleca e deram-me alguma disciplina e permitiram ter os primeiros confrontos, no melhor sentido do termo e não no sentido bélico, com as plateias. Portanto, acabou por ser fundamental. Eu costumo dizer que deixei de ser um tímido introvertido e passei a ser um tímido extrovertido. Parece uma contradição, mas não é. Acho que é possível ter estas duas facetas. Consideras-te um teórico do humor? Os meus amigos mais antigos gostam de brincar comigo, dizem que eu tenho um lado intelectual e então teorias era uma coisa que me chamava no liceu, por exemplo. Eu gosto de pensar sobre o humor, isso gosto de pensar sobre o humor, gosto de ler sobre o humor. Há um jovem comediante português muito bom, o Carlos Vidal, que é médico e comediante, e a sua tese de mestrado é sobre os efeitos positivos do humor na nossa saúde. E eu tive a honra de ser uma das pessoas convidada para o orientar um pouco na sua tese. E eu gosto desse tipo de trabalhos e gosto de acompanhar esse tipo de trabalhos, gosto de citar as teorias, por exemplo, do Bergson, que é talvez, não vou dizer o único, mas é um dos raríssimos filósofos que abordou a temática da comédia, mas considerar-me teórico do humor seria muito pretencioso. És daqueles que gosta de responder à pergunta dos limites do humor ou não fazes questão? Gosto, e aliás a minha resposta não é nada popular entre os comediantes, porque os comediantes costumam dizer, claro que não, eu digo claro que sim. Claro que sim, há limites no humor, como há limites em tudo aquilo que informa as sociedades democráticas. E a democracia é, para citar outro clássico, Churchill, um péssimo sistema, mas é o menos péssimo dos sistemas. E o que é que eu quero dizer com isto, em relação ao humor e aos limites? Em democracia, a nossa liberdade acaba onde começa a liberdade do próximo. Portanto, eu obviamente tenho total direito à liberdade de expressão. Mas se eu disser, o João Lotra é um traficante de droga e a mãe dele gera um prostitution ring, eu estou a dizer, estou a exercer a minha liberdade de expressão. Estou hipoteticamente a tentar dizer uma coisa que seja engraçada. Também estou a dizer uma coisa totalmente fraudulenta, falsa. Tu tens todo o direito de me processar. Portanto, a minha liberdade de expressão colidiu com um direito teu, de personalidade, de honra. E, portanto, os limites do humor são isto. O pessoal gosta muito de dizer, não há limites. Não há limites, Tanas. Claro que há limites. Claro que há limites.
podes ultrapassá-los ou não, depende de ti. E depois há coisas mais subjetivas. Questões de bom senso e de bom gosto. Eu acho que, atrevo-me a dizer que se, vamos supor que o Dragão Grande tinha acontecido hoje, se esta noite existissem 7 talk shows humorísticos em Portugal, eu quero ver quem faria uma piada sobre isso. E aposto bom dinheiro em que ninguém. O humor negro é um limite? Não, o problema é o humor, para mim, o problema é o humor negro que coloca o ênfase no negro e que se esquece da parte do humor. O choque. Choque, pelo choque. E acho que não é à toa que em Portugal funciona sobretudo com gente muito nova. Porque quando tu és muito novo, não só és mais impressionável, como és mais, como é que eu ia dizer, anti-autoridade. E isso faz todo o sentido. Estás na fase do desafio e, portanto, alguém diz assim uma coisa violenta e parte da nossa reação quando somos novos é "Oh, não acredito que ele disse aquilo". Isto não é propriamente... É uma reação, mais do que legítima, mas não é propriamente a reação, acho eu, que um comediante puro procura. O que um comediante puro procura é uma gargalhada. Mas também só queria esclarecer, em relação aos limites do humor, uma coisa é isto que eu estou a dizer, uma coisa completamente diferente é as virgens ofendidas que nos querem impor a todos temas dos quais não se pode falar. Isso aí, e não sei se podem dizer palavrões no teu podcast, vão-se foder. Eu lembro-me de... Fui a um debate organizado pela Atmosfera M, que é um espaço de pensamento pio que organiza tertúlias, uma coisa muito interessante. E foi uma vez um debate sobre o humor negro, onde estava presente, bem antes desta sua polémica mais recente, o Dr. Gentil Martins, que recentemente disse umas coisas horríveis sobre o Cristiano Ronaldo. Estávamos a falar sobre o humor negro. Já sei, é na ressaca do atentado terrorista de Charlie Hebdo. E o Dr. Gentil Martins começa, e não só, estavam lá uns advogados, não sei o que, assim, os senhores começam a defender que começam a usar um bocadinho aquele argumento do pois puseram-se a jeito. Há coisas com que não se brinca. Bullshit. Isso é dizer-nos como havemos de viver a nossa vida. Eu, por exemplo, eu não sou fã do Rui Sinal de Cortes, mas vou para a luta com quem quer que seja que quer impedir o Rui Sinal de Cortes de dizer o que muito bem lhe apetecer. O Rui Sinal de Cortes, eu posso não gostar, tenho todo o direito a fazer o seu tipo de humor. Não gostas, não compres bilhetes. Agora não vais proibir a pessoa de fazer. Em França, cometeram um erro crasso a seguir ao Charlie Hebdo. Há um comediante lá muito polémico que se chama Dieudonné. A tradução literal é Deus dado. E é um tipo assumidamente antissemita, enfim, com piadas de índole racial muito, muito ambíguo. Um gajo chocante. Os espetáculos dele foram cancelados a seguir e foram cancelados por ordens administrativas. Isto é a pior reação possível. Claro. O que nós temos que fazer em democracia é deixem-nos estar. Nós somos diferentes de vocês. A nossa sociedade é livre. Eu, se quiser, vou ver. Não me identifico, não vou ver. E o que nós temos que esperar, no caso do Dieudonné, é que se calhar um dia pessoas suficientes percebam o que este gajo faz é horrível, é aviltante e, portanto, não o deveríamos seguir. Nunca proibir. Espero-me ter explicado mais ou menos. Sim. Achas que é melhor para um humorista situar-se, ou seja, em termos políticos, não necessariamente em termos políticos dizer eu sou deste partido, mas, por exemplo, em termos futebolísticos toda a gente sabe, calculo eu, de clube é que tu és. Eu acho que depende de cada um. Eu tenho vários amigos que gostam imenso de futebol e que evitam, ainda há dias estava a ter uma conversa com 2 deles sobre isso, evitam, não falam sobre futebol nas redes. E eu percebo perfeitamente, mas acho que depende mesmo de cada um. No meu caso, em relação ao futebol, eu não resisto. Eu simplesmente não resisto. Eu sei que teria menos chatices se não falasse da bola. Mas eu gosto imenso de bola. O manancial humorístico é tremendo. Sou um benfiquista ferrenho que já foi fanático, felizmente evolui. E não resisto. Até porque eu depois faço uma coisa muito saudável. Eu desde há uns 3 anos para cá, eu pura e simplesmente deixei de ler. Eu adoro ler comentários online, mas nos jornais, nos jornais online. Sim. Eu tenho um ritual, todas as manhãs eu bebo o meu café, tomo um pequeno almoço em frente ao computador e estou meia horinha a ver os jornais online. E não resisto porque
o espetáculo aviltante da estupidez humana é simultaneamente aterrador e fascinante. É como um acidente de comboio em câmara lenta, tu não consegues não ver. E então eu deparo-me com aquelas alarvidades e rio-me. No meu Facebook, e para bem da minha saúde mental, passei, às vezes até faço isto. Mais recentemente não, tenho conseguido escrever qualquer coisa quase todos os dias, mas eu chego a fazer com regularidade, tipo, perco o fim de semana, agendo um mês inteiro de posts, tipo 2, 3 por dia, e vou à minha vida. Os únicos posts que eu gosto de ler os comentários, porque também chegam a muito menos gente, é quando partilho coisas do blog que tenho com a Sara, aí gosto de ver, porque normalmente, como o tempo de concentração do ser humano é cada vez menor, sempre que tu partilhas um texto, eu já ouvi pessoas a dizer, estava a gostar imenso, mas o texto era muito longo, e então parei. E eu só pensei, porra, mas é assim tão titânico o esforço de mover o cursor. E depois o argumento do estava a gostar, mas era longo, por isso parei. Bom, eu espero que isso não te aconteça no sexo. Estava a adorar a nossa queca, mas estava a adorar há mais 10 minutos, por isso saí. Mas pronto, aí eu acho que quando... como as pessoas fazem um esforço diferente para seguir o link e ir ler um texto, é uma coisa com outro flow, com outra profundidade, aí esse tipo de posts gosto de ver o que é que as pessoas escreveram. Agora os posts é que faço piada e assim que vejo que tem para cima de 100 comentários já sei que está a ver merda e penso, mata-se pai. Tu agora tiveste uma... E politicamente eu gosto de dar a minha opinião também, gosto de dar a minha opinião. E eu já estive envolvido esporadicamente, nunca fui militante, quer dizer, fui militante do PAN, um ano só, saí quando o lado utópico começou a desaparecer, basicamente. As primeiras eleições a que o PAN se candidata fica à beira de eleger um deputado para Lisboa, não consegue isso, mas ultrapassa os 250 mil eleitores. E quando tu ultrapassas os 250 mil eleitores, os partidos passam a ter direito a uma subvenção do Estado para garantir a sua continuidade, etc. E de repente mal entrou dinheiro, que era pouco dinheiro, acho que estamos a falar de 300 e tal mil euros, bom, relativamente pouco dinheiro. De repente estavam as conselhias todas a ver, nós aqui devíamos ter mais, porque tivemos mais 18 votos que vocês, e eu, ok, está bem, está aqui o meu cartão. Agora continuo a identificar muitas causas, mas vida partidária não me interessa. Mas já fui, eu acompanhei sempre causas perdidas, eu fui mandatário de Manuel Alegre na sua candidatura à presidência, fui mandatário de Fernando Nobre nos Açores, portanto vou tendo as minhas experiências com a política, porque acho que, como dizem os ingleses, put your money where your mouth is. Agora podes-te enganar, como é óbvio. Eu, por exemplo, no caso de Manuel Alegre, arrependo-me imenso. Eu fui cativado pelo homem de letras e muito pouco impressionado pelo homem real. Só que só descobri isso depois. Mas a minha pergunta é mais no sentido de se é melhor para um humorista se situar, ou seja, as pessoas saberem ele é do Benfica, ele é de esquerda ou é de direita. É preferível para as pessoas, para os teus fãs saberem isso? Eu acho que eu não quero ser exemplo para ninguém. Não estou à espera nem de desviar jovens incautos do bom caminho, nem de ser uma espécie de guru da autoajuda que os leva na direção da luz. Eu gosto de fazer as coisas em que eu acredito, por isso é que eu te dizia... Traga-me só um cafezinho, se faz favor. Dois, um deles cheio. Um cheio, dois cheios. Isto é uma maravilha do podcast, é que sim, estamos mas aqui. podemos pedir. Eu gosto de fazer as coisas em que eu acredito. Percebo também perfeitamente, portanto não faço nenhum juízo de valor, percebo perfeitamente os meus amigos e os meus colegas que optam por certas coisas que eu não vou... No meu caso eu não gosto de meter vida privada no Facebook, não gosto de, por exemplo, o último post que eu fiz, literalmente há 2 horas, acho eu, foi uma fotografia que eu acho que está catita de uma paisagem da minha ilha. Essa fotografia foi tirada há 3 semanas. E eu gosto muito de fazer isto, que eu não gosto de estar no Facebook, estou aqui agora, percebes? Não gosto disso. Agora, eu nunca pensei, e se calhar é um erro estratégico meu, nunca pensei, não tenho uma espécie de memorando mental para aquilo que eu devo ou não fazer. Faço as coisas como me sinto bem. Não acho que haja também uma bíblia que se deva seguir. Mas a tua pergunta é muito interessante. Eu acho, por exemplo, que no caso dos comediantes, a nossa função, muito nobre, é entreter as pessoas e, se possível, fazê-las pensar. No caso da comunicação social, eu acho que ganhávamos todos muito em saber este órgão de comunicação é mais à esquerda ou é mais à direita. Isso, aliás, como se faz em Inglaterra, como se faz no Reino Unido.
Em Portugal, aliás, não temos toda muitos. a gente percebe que o Observador é de direita. Assumam-se. Toda a gente percebe que o público teve uma deriva tremenda à direita agora. Assumam-se. O público, que era um jornal antes, claramente à esquerda. O Independente foi a coisa mais perto que nós tivemos ideologicamente de um jornal que está, acho eu, alinhado, e está orgulhosamente alinhado com uma certa ideologia. Não há nenhum problema nisso. Até é interessante, eu tinha amigos mais velhos, no tempo em que o nosso jornalismo não era o lamaçal que é hoje, de clickbait e afins. Eu tinha amigos que faziam questão de comprar 2 jornais com pendores ideológicos completamente diferentes. E depois fazer um balanço entre aquilo. Eu acho que não devia haver vergonha de assumir. Estavas a falar do clickbait, chegaram aqui os nossos cafés. Obrigado. Estavas a falar desse clickbait e agora houve uma semana, 2 talvez, aquela questão dos truques. Não falo dos truques, falo de uma Adoro notícia específica, aquela da Rihanna Fan Buzz Dost. Opa. Tu viste isso? Porque ela tem uma música onde parece Wild Thoughts, que é uma música que andou aí. Isso é o expoente máximo do que é o clickbait hoje em dia. E uns dias antes era uma notícia do JN, acho eu. Salvador Sobral acusa Henrique Paes. Salvador, pois, exato. Foi a primeira vez, até tenho orgulho disto. Tenho a certeza que mais pessoas mandaram, mas eu mandei uma mensagem para os truques. Pá, mesmo. E eles depois colocaram aquilo, que eu achei aquilo. O Salvador Sobral é um ator que nenhum de nós ainda conhecia, por acaso tem o mesmo nome, é óbvio qual é a intenção, enfim. A intenção do clickbait, mas no caso da Rihanna também tinha mandado a um colega meu que é um fã incondicional dos truques. E tinha-lhe dito, cá está uma notícia boa para os truques. Não sei se foi ele a mandar, porque a notícia depois chegou lá à noite. Mas o Facebook não tem essa coisa do clickbait também. Não digo em termos das notícias. Tu, quando partilhas uma coisa, não pensas isto vai cativar mais ou menos? Sim, eu quando partilho coisas do meu blog tento ser aliciante, mas o meu blog é apenas mais um veículo de entretenimento, ou seja, eu para já não acho que alguma vez tenha sido fraudulento nos meus clickbaits. Ficaria envergonhado comigo mesmo se isso tivesse acontecido. E por outro lado, não estou sujeito a um óbvio rigor que os órgãos de comunicação social deviam estar sujeitos, porque não sou um órgão de comunicação social. Aliás, isto até voltando um bocadinho aos truques, e não tens uma crítica que lhes fizeram quando houve aquela polémica com o subdiretor do Público, e o Daniel Oliveira juntou-se um bocadinho ao barulho também. Porque eles não deviam. Eu já vi a página dos truques, não estou a dizer que eles são perfeitos, cometem os seus erros, mas já os devia pedir desculpas. Não, os jornais quando pedem desculpas fazem isto numa breve, completamente envergonhada, metida lá para uma página onde não se vai dar com o assunto. Um editorialzito na última página para dizer. Voltando um bocadinho ao tema, qual é aquela pergunta que já não suportas responder e te perguntou assim? Era felizmente está a abrandar, mas era a boina. Tem a boina, a história da boina. Porquê a boina? Eu já me saía em Jerónimo de Sousa, já me saía mesmo. Eu começava a pensar nas compras que ia fazer ao Lidl e respondia automaticamente. Já tinhas um disco. Formatado, já tinhas um disco. Tu sentiste que essa mudança afetou a tua própria imagem? Sim, no sentido, aliás, eu tive um senhor que é um especialista de branding em Portugal, o Rui Trigo. Temos um grande amigo comum que organiza umas tertúlias regulares à hora do almoço, e o Rui Trigo um dia diz: isto é um erro crasso, porque tu tens uma imagem de marca, as pessoas conhecem. E acho que ele tem toda a razão, mas mais uma vez, eu queria fazer por mim. Eu adoro chapéus, aliás, hoje estou aqui a conversar contigo todo boina. Também és porque... da Adidas, não é? Sim. Mas também porque, confesso, é preguiça, porque eu ainda vou nadar e, portanto, tenho uma muda de roupa, vim assim um bocado desportivo demais, porque pronto, a seguir vou preparar para outra coisa. Mas o que acontece é... Vais entrar em campo com o Luizão, eu estava ali com 35, acho eu, 35, 36, e comecei a pensar que gostava de fazer um refresh. E
E comecei a pensar que, a boina eu comecei a usar na Faculdade de Direito por puro heroísmo inútil, rebeldia juvenil, inconsequente. Basicamente queria ser diferente dos meus coleguinhas normalizados, que são os blazers, as suas pastinhas. E esta coisa de uma certa rebeldia fez sentido para mim durante bastante tempo. Quando me aparece a oportunidade de fazer a Revolta dos Pastéis de Nata, que é o meu primeiro programa, a própria RTP2 disseram-me: tu tens que usar a boina. Revolta está no título do programa, há aqui uma conotação que chega a vara, fazia sentido, mas de repente aos 35, 36 começo a pensar: e para a frente, eu não quero ter 45 anos, não quero ter 50 anos, e de repente subir a um palco e ser uma espécie de abrunhosa, que é um tipo que já passou dos 50 e que não tira a merda dos óculos escuros e aparece com aquelas calças ali a estrangularem os tomates. Acho que há uma idade para tudo, quer dizer. E então pensei, quero fazer um refresh. Para mim, na minha cabeça, eu queria mostrar subtilmente que estava disponível para fazer. Foi um bocadinho matar aquela imagem de marca e mostrar disponibilidade para fazer outras coisas. Aí daí para cá, além de já usar a boina só muito espaçadamente, perdi 24 quilos, quer dizer, de facto aquilo que o Rui Trigo disse aconteceu, eu noto imenso. Agora é diferente, desde que comecei a fazer uma colaboração regular com a TVI, tipo, já noto muito mais gente que reconhece o meu look novo e que associam a um nome. Mas durante uns bons 2 anos eu levava muito com o double take. Tinha malta que vinha ter comigo: é alguma coisa ou boinas? E eu divertia-me, porque eu gosto imenso de role-playing. É meu irmão, ou é meu primo, ou sim, sei quem é, o filho da puta. Mas pronto, de facto o Rui Trigo tinha razão, tinha toda a razão nesse sentido. Isto comercialmente é um erro. Mas não estou arrependido, porque é uma coisa que eu queria fazer por mim. Exato. A ver se me fazes explicar nesta pergunta. Tu és dos Açores, vieste para um meio que não conhecias. O facto de usares uma boina era inconscientemente para te demarcares do pessoal do continente? Se é que me fazes perceber na minha pergunta. É uma ótima pergunta. Não tinha a ver com o pessoal do... Eu tinha colegas meus dos Açores que também tinham aquele aspecto normalizado. Agora, confesso que quando o Bruno Santos, na altura subdiretor da RTP2, no tempo da Revolta dos Pastéis de Nata, e hoje diretor de programas da TV, quando ele me disse: ele é brasileiro, você tem que usar esse chapéu, cara. Eu aí fui para casa e pensei que, além de fazer sentido o que eu me estava a dizer, tive um pensamento um pouco estratégico. Foi, de facto, este programa vai para o ar, somos todos virgens em televisão, ninguém, obviamente, portanto, ninguém faz puta ideia de quem eu sou. Se eu estiver a fazer zapping em casa, se eu for um espectador e de repente passar por um canal onde está um gajo de chapéu, é uma coisa, visualmente é uma coisa que vai chamar a atenção. Pode ser que eu volte atrás, pare naquele canal e durante o bocadinho que eu parar, pode ser que o gajo de chapéu diga qualquer coisa que me interessa e que até me agarre. Portanto, nesse sentido, no sentido de marcar dos continentais, não, nunca pensei nisso, nunca fiz essa separação. No sentido, tipo, isto pode ser uma coisa que chama a atenção, sim, tive esse pensamento. Apesar de não ter sotaque, achas que és um embaixador da região? Espero que sim. E tenho tido a felicidade de trabalhar regularmente até em funções análogas a essa. Boa parte, eu tenho cerca de meia hora de material de stand-up. Eu terei umas 2 horas de stand-up, pelo menos meia hora sobre os Açores, portanto eu tento levar com muito orgulho o meu cunho açoriano a todo o sítio onde posso. E depois, de facto, a história do sotaque acaba sempre também por dar para contar histórias minimamente engraçadas. Eu, de facto, nunca tive sotaque, até porque o sotaque que os continentais chamam açoriano é o sotaque da Ilha de São Miguel, e eu sou da Ilha Terceira. E depois o meu pai, embora seja nascido e criado na Ilha Terceira, o meu pai é da Beira Alta e foi seminarista e professor, típico senhor de outros tempos, e então gostava que os filhos falassem português rigoroso, como ele diz.
coisa que não existe. Mas pronto, nós ficámos um bocadinho informados por essa aprendizagem. Agora consigo voltar ao meu ao sotaque da Ilha Terceira muito rapidamente. Aliás, tinha um colega de quarto que eu vivo numa residência universitária porque não pago, porque tenho bolsa. Ali em Santa Apolónia, tinha um colega que era da Terceira e ele tem mais sotaque que tu, claro. Também é difícil, mas perguntava-lhe muitas vezes porque é que o pessoal das outras ilhas que não São Miguel, tinha um colega meu que era de São Miguel e tinha aquele sotaque cerrado, pesado. Tem a ver com a colonização. Exato. São Miguel, que é a ilha maior e onde vive 60% da população do arquipélago, foi colonizado por alentejanos, algarvios e belgas franceses. Por isso, de repente, de repente faz sentido. Sim. A Ilha Terceira, por exemplo, foi colonizada por belgas flamengos e por desterrados da capital. Ou seja, aquilo, por exemplo, que a Inglaterra fez com a Austrália. Mandaram para lá marginais, presos. Portanto, alguns na minha árvore genealógica ter um trisavô assassino. Exato, sim. Estavas a falar da colaboração que fazes agora com a TV. Sim. Enquanto humorista, é muito diferente fazer um programa de manhã e à noite? Sim, muito diferente. E foi uma das coisas que me fez pensar, ok, bora lá experimentar. Plateia totalmente diferente, horário totalmente diferente, um registro de condução de programa totalmente diferente. E depois o que eu me habituei a fazer à noite, tu estás numa posição de controle que também é completamente diferente do que estás na receiving end. Mas eu imaginava divertir-me, nunca imaginei que me divertisse tanto. E acho que isso tem a ver, para já, e vou dizer isto sem pingo de ironia, eu acho que o Manuel Luís Goxa é talvez o profissional de televisão mais brilhante que Portugal já teve. É um homem que consegue estar 3 horas no ar todos os dias e fala da mesma maneira contigo, com o Presidente da Junta, com a Senhora do Rancho Folclórico, com o Presidente da República, com uma jornalista, porque agora aconteceu uma tragédia não sei onde e tem que ir em direto. E é um homem também que tem um enorme sentido de humor e então faz-nos sentir à vontade. E depois percebe o que eu e o Eduardo fazemos, por exemplo. Nem todos os apresentadores diurnos têm essa vocação. Sim. O José Figueiras, que é um doce de pessoa, não é um... Ficaria um bocadinho a apanhar bonés. O que é que eu te queria perguntar? A questão de 5 para a meia-noite é quase inevitável falar, não é? Mas a tua saída do 5 para a meia-noite, tu na altura, nem vou perguntar porquê, porque acho que não. Sim, mas estamos à vontade. Mas foste tu que quiseste sair, pelo menos lembro-me. Eu quis sair, mas se eu quisesse continuar também não me queriam lá. Portanto, eu antecipei uma coisa que ia acontecer, eu estava muito desiludido, porque ao fim eu fiz 10 temporadas e de repente, em plena 10ª temporada, a nossa produtora leva um tremendo desfalque, saem muitas pessoas boas, porque há uma pausa grande entre a 9ª e a 10ª série, e obviamente as pessoas têm que ir à sua vida, e portanto muita gente boa, que era fundamental nos bastidores, foi para outros trabalhos, porque tinha mesmo de ser, e a nossa produtora na altura não soube, ou não quis, investir como deve ser, e de repente a qualidade dos bastidores decaiu a pique. Tínhamos o plantel do Bayern Munique e de repente era o Carcavelinhos, era uma coisa... E há um belo dia que me acontece, ou seja, um trabalho que durante 6 anos tinha sido sempre um prazer, de repente estava-se a tornar uma angústia. Os únicos momentos em que eu me estava a conseguir divertir era no ar, em direto, porque não pensava em nada, temos que esse fumo, etc. Mas de repente há um dia em que eu estou literalmente atrás da porta do cenário à espera para entrar, o genérico entra no ar, eu estou ali à espera que o genérico acabe para abrir a porta e estava tão agastado com coisas que se andavam a passar que tive o seguinte pensamento, que se foda, vou fazer isto pelo dinheiro. E nesse dia, quando cheguei a casa, fiquei muito triste, porque eu nunca tinha tido esse pensamento. Estava a fazer televisão há 12 anos seguidos e nunca tinha tido esse pensamento. E pensei, está na hora. E entretanto, a administração da RTP tinha mudado, eu passei por 3 ou 4 administrações, mas esta estava no pelouro há muito pouco tempo e falava-se em acabar com o programa, e o programa, nós só estávamos no ar, essa 10ª temporada só estava no ar porque o contrato já estava assinado. E eu achei, é
é a hora. E de facto, o que acontece a seguir ao 5 à meia-noite é, na minha opinião, um assassinato audiovisual. Passa o programa para uma vez por semana, o cenário, ele passa a ser feito na RTP, o cenário parece uma merda de uma clínica veterinária, cometem um erro de casting crasso, chamando Marta Crawford, quer dizer, chamar a Marta Crawford, que não tem culpa nenhuma, como é óbvio, de certeza que ela não apontou uma pistola à cabeça da direção de programas, mas chamar a Marta Crawford para apresentar um talk show de entretenimento, ainda por cima com uma história que o 5 tem. Era basicamente como porem uma lata agora a relatar os jogos do próximo Mundial de Futebol. É absurdo. Foi para comentar a saída do Pedro Fernandes? Sim. Mas saio o Nuno Marco, entra o Unas, entra a Marta Crawford, sim, acho que é isso. Não, e regressa a Filomena Cautela, portanto há mais alguém que sai. Foi o Alvin? Não, o Alvin regressa também. Portanto, sim, o Alvin passa a fazer à segunda-feira, que era o dia que eu fazia. Olha, caramba, já nem... Ao fim de um ano recebo um convite absolutamente surpreendente para coordenar o programa. Ainda lá estás hoje? Não, já saí. Já saí. Por acaso eu vou postar hoje o meu texto a dizer já não estou. É engraçado. Mas também isto não vai sair, portanto já nessa altura já postaste. Boa. O convite partiu do Gonçalo Madil. O Gonçalo Madil é subdiretor da RTP1 e é... penso que a única pessoa que transitou da direção anterior. É uma pessoa que estava lá quando o programa foi criado e que me desafiou com o seguinte propósito. Eu acho que o programa está muito longe do espírito que tinha. Eu não gosto do cenário, eu não gosto que seja uma vez por semana, mas estas são as regras que temos. Porque entretanto ficou só uma vez por semana e com a Filomena. Estas são as regras que temos. Gostava que tu coordenasses isto, queres-me ajudar a recuperar o espírito antigo. Eu achei o convite surpreendente, nunca tinha coordenado um programa de televisão. Foi basicamente como passar de jogador a treinador. Aceitei, tive o último ano a fazer, com muito orgulho, mas já acho que o programa voltou a ter uma ótima cara, não só na Nena como no cenário. Tem um girl power que não deve haver em nenhum talk show no mundo, porque é a Nena, é a Inês, a Blaia, a Beatriz Gosta, a Joana Amaral Dias durante uns tempos. E tivemos neste ano que passou as melhores audiências dos últimos 4 anos do programa, numa história com 8, portanto fico muito orgulhoso. Só que trabalhar na RTP é muito difícil. Eu ironicamente fiz durante 12 ou 13 anos programas para a RTP, mas nunca tinha trabalhado na RTP. E trabalhar na RTP é extraordinariamente complicado, é uma máquina muito pesada. São muitas capelinhas, tu tens que atender ao problema deste, e depois ao problema do outro, e depois eles não se dão um com o outro, e tens que ser uma espécie de diplomata. E basicamente, com a chegada dos meus 40 anos, é inevitável, isto é um grande clichê, mas tu chegas aos 40 e pensas, diabo, se calhar já estou a meio. E comecei a pensar, isto está-me a ocupar 80% do meu tempo, e eu preciso de tempo para fazer as minhas coisas. E tu chegas aos 40 e começas a achar the clock is ticking. E então não estou nesta fase nova. É a crise dos 40, exato. Não estou nesta equipa nova. Sei que a Mena continua, naturalmente, a Mena e a Inês. Não sei criativamente quem é que está, mas é uma coisa que se saberá certamente a muito breve. Aliás, essa crise dos 40 que eu ouço muitas vezes, eu tenho metade dessa idade, portanto, obviamente ainda falta um bocadinho. Graças. Mas eu, tendo 20, já começo a pensar em algumas coisas e imagino aos 40, uma pessoa pensa, sim, da clock is ticking, como estavas a dizer. Como é que se supera isso criativamente? Ou seja, como é que tu mudaste completamente e foste para amanhã fazer outro tipo de conteúdo? Isso partiu da necessidade de pensar, tenho que fazer coisas novas, diferentes. Não, sabes, eu por acaso, a minha mãe, quando está zangada comigo, diz uma frase maravilhosa, que é, ela diz isto muito chateada: tu não queres mesmo morrer estúpido. E porquê é que ela diz isto? Isto é uma coisa boa e má. Eu sou tremendamente curioso sobre muitas facetas que têm em comum estarem sobre o toldo da comunicação.
Mas dentro da comunicação eu já fiz praticamente tudo. Teatro, cinema, rádio, internet, nas mais diversas funções, apresentador, ator, argumentista, coordenador. E então, o lado bom é que essa curiosidade transformou-me numa pessoa versátil. O lado mau é que essa extrema curiosidade também faz com que tu te disperses, às vezes. E então, o que eu acho que os 40 me vão dar é um certo foco que eu preciso. Agora, coisas novas eu nunca precisei porque eu sempre as fui fazendo. Eu, ao mesmo tempo que estava a preparar a estreia do 5 à meia-noite, estava a escrever a última temporada do Conta-me Como Foi. Quer dizer, são coisas que os meus colegas do humor não fazem, não é? Exato, sim. Mas, portanto, eu tenho esta coisa fixe, que é, eu dificilmente fico muito tempo angustiado ou enjoado com uma coisa, porque tenho outras para contrabalançar. Eu acho que a grande mudança que os meus 40 vão trazer é que eu agora quero mesmo fazer coisas minhas, e até já sei duas delas quais são. E estou, enfim, no início de uma caminhada relativamente árdua para as fazer acontecer. Se tudo correr bem, uma será já no próximo ano. Entretanto, através dos espetáculos, através de outra coisa completamente diferente que eu faço, que é locuções. Eu sou a voz da Hyundai e do National Geographic Channel e do BPI Acreditar, que é o ramo solidário do BPI, e eu tenho amigos que não acreditam. Epá, eu adoro Mayday, desastres aéreos no National Geographic, cada vez vejo mais coisas nesse canal. Eu sou a voz do canal. Vai de féria. Não sou. Em todos os intervalos, a voz não és nada tu. Pronto, eu tenho essa versatilidade que é uma coisa fixe. Dificilmente tudo conheço. Temos 5 minutos, porque me pediste para isto ser 45. Eu gostava só de falar contigo uma coisa que eu senti ao ver aquela entrevista que te estava a dizer, e não sei porque foi o que eu senti. Eu acabei agora uma licenciatura e senti mais ou menos aquilo que eu pensava que tu estavas a sentir sobre o curso de Direito, já 12 ou 13 anos depois, quando gravaste aquela entrevista. Os cursos são muito teóricos e não ajudam a nada. Eu ainda por cima cometi uma estupidez enorme em Direito, que é, no meu tempo, portanto isto é pré-Bolonha, eram 5 anos e já não sei se era no 4º ou se era no 5º, eram-te dadas 2 cadeiras para escolheres uma. Era a única vez que isso acontecia, todo o resto era obrigatório, mas de repente tinhas que escolher entre ou Direitos de Autor, esta tem a certeza absoluta, Direitos de Autor, ou Medicina Legal. Já não tenho a certeza se era Medicina Legal, mas vamos supor que sim. E eu, com mais um ano do que tu, 21 anos, pensei, Direitos de Autor, nunca vou precisar disto para nada. E fui fazer a outra. É uma estupidez do caraças. A única cadeira que me teria sido realmente útil para o que eu ia fazer no meu caminho. Mas para responder diretamente à tua pergunta, sim. Aliás, eu tinha um amigo mais velho em Direito, 5 anos mais velho, e na altura, sobretudo no meu primeiro ano, ajudou-me muito. Ele tinha uma metáfora ótima para o curso de Direito, que era, no primeiro ano dão-te a introdução ao estudo do martelo. No segundo ano dão-te a introdução ao estudo do prego. No terceiro ano dão-te a teoria geral do martelo. No quarto ano dão-te a teoria geral do prego. No quinto ano dão-te literatura comparada entre martelo e prego. Mas acabas o curso e nunca te deram o martelo e o prego para a mão e disseram agora prenda este quadro na parede. E eu, de facto, eu lembro-me, quando acabei o curso, eu lembro-me perfeitamente, mas como se fosse hoje, até porque eu de vez em quando ainda tenho... Já é muito esporádico, mas de vez em quando acordo com um pesadelo que não concluí o curso. Eu, no dia em que acabei o curso, lembro-me de pensar isto. Se eu amanhã tivesse que entrar num tribunal, eu não saberia a primeira coisa a fazer. A primeira! Não saberia sequer onde me dirigir. Depois, claro, claro, mas é por isso que vais fazer o estágio de um ano e meio. E eu, tivemos 5 anos a estudar. E eu era bom aluno, tinha boas notas. Eu não 5 anos aqui e eu amanhã não saberia o que fazer no tribunal. Eu tirei um curso de Ciência Política que é dos mais parecidos que existem, se bem que não tem nada a ver. Ciências Sociais. E houve uma coisa que me fez muita confusão. Tirei Ciência Política e nunca me ensinaram coisas básicas, sei lá, por exemplo, a única coisa que me ensinaram assim mais necessária para perceber política era, por exemplo, como é que se calculava o número de deputados a atribuir a cada partido. Mas, por exemplo, nunca me falaram coisas básicas, sei lá, relacionadas com eleições. Coisas básicas. A única coisa que me falavam era
Não, sistemas políticos comparados, temos que comparar o sistema alemão com o sistema português, sendo que um é semipresidencial, o outro é presidencial, e eu penso, aquilo não é nada. Eu no último ano tive a oportunidade de escolher cadeiras também, e podia escolher cadeiras de quase todas as áreas, fazia mais sentido ciências sociais, e escolhi duas, Sociologia da Informação e Sociologia dos Mídia. Eu pensava, vou finalmente aprender qualquer coisa que me seja útil, porque eu não entrei em Ciências da Comunicação por questão de média, e chega Sociologia da Informação e Sociologia dos Mídia e penso, o que é isto? Porque o que eu estava a aprender em Sociologia dos Mídia era que havia um autor que dizia que existiam meios quentes e meios frios, que havia outro autor que dizia que o jornalista fazia uma codificação e o leitor fazia uma descodificação. Eu pensava, mas onde é que está uma parte prática nisto? E foi o que eu senti quando vi aquela tua entrevista. E isto pode ser todo um belíssimo truque para vender livros, não é? Exato. Tu tens que saber o que o Dr. Oliveira Ascensão pensa sobre o assunto e o pensamento diferente em duas vírgulas que o Dr. Menezes Cordeiro tem sobre o mesmo assunto. Exato. E eu senti de facto essa coisa naquela entrevista que vi de ti. A última pergunta que te faço para acabarmos isto é... E olha, antes da tua pergunta, deixa-me dizer, que é para não me esquecer, magnífica conversa. Tens 20 anos. Sim. Magnífica conversa. E isto costuma acontecer, que é as melhores conversas, e digo mesmo conversa, não digo entrevista, porque uma grande entrevista transforma-se numa conversa. Tem-me acontecido desde há anos para cá com malta como tu. Jornalistas profissionais, em 9 em 10 casos, completamente boring. As mesmas coisas. Perguntas de pacotilha, sempre as mesmas coisas, exatamente. Malta nova, maravilhoso. E a tua em particular, espetacular, adorei esta conversa. Eu também, espero à que as tua pessoas pergunta. tenham gostado. Faço-te exatamente a mesma pergunta que te fiz no início. Se depois desta entrevista tens alguma pergunta que nunca te tenham feito e gostavas de responder? Tive mesmo que puxar pela cabeça para me lembrar daquela da outra. Agora da outra... E ainda por cima gostei tanto da conversa contigo que o que eu tenho pena é de infelizmente a minha agenda não nos permitir falar pelo menos mais 45 minutos, porque teríamos temas. Mas fica prometido uma segunda conversa para quando tu quiseres. Sim, ok. Luís, obrigado. Muito obrigado, João. E foi a conversa com o Luís Filipe Borges no A Minha Mãe Tem Sempre Razão. Eu espero que tenham gostado desta entrevista, que tenham ficado tão contentes com ela como eu fiquei. Gostei mesmo muito de conversar com o Luís, gostava de ter conversado mais, obviamente, mas tal não foi possível devido à agenda do Luís, como ele disse. Prometo que num outro dia irei falar com o Luís Filipe Borges numa outra conversa e numa outra parte do A Minha Mãe Tem Sempre Razão. Se gostaram da conversa, já sabem, coloquem estrelas e críticas no iTunes. Juro que isto é muito importante, porque é assim que mais gente vai poder ouvir esta conversa. No YouTube subscrevam o canal, coloquem os vossos likes, comentem a dizer se gostaram ou não, porque é que não gostaram ou porque é que gostaram, porque isso tudo me vai ajudar nas próximas entrevistas. Já sabem, fiquem atentos ao A Minha Mãe Tem Sempre Razão, hoje com uma conversa completa, como vai passar a ser, conversas apenas completas. Não vou colocar em partes, porque já percebi que tal não é a melhor solução. Já sabem, fiquem atentos ao canal, subscrevam no iTunes e fiquem a par de todas as novidades. Estou de volta daqui a uns tempos com mais uma conversa no A Minha Mãe Tem Sempre Razão. Eu sou o João Lotre e espero que tenham gostado deste episódio.